Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o livro Laços, do Domenico Starnone, um autor italiano. Na verdade, esse vídeo de hoje é o início, né, de uma nova temporada, digamos assim, da série que eu já trabalhei com vocês um pouquinho nos vídeos anteriores sobre a Annie Ernaux, né, que eu pego um autor da minha escolha, né, vejo que se tem alguma obra ali, algum livro com uma trama, uma sinopse que me interessa, eu leio. E se na minha concepção esse material, né, esse texto, é passível de análise, entre aspas, eu coloco aqui no canal para a gente, né, ler junto e discutir. Então, vamos lá. Antes de começar a falar sobre esse livro, é importante citar o seguinte. Eu não sei se você já assistiu aquele filme, Ela, com o Joaquin Phoenix. E se você já assistiu também Encontros e Desencontros. Por que eu estou falando isso? Na época, os dois diretores, quando, né, rodaram esse filme, eles tinham se separado. Então, assim, tenta imaginar o seguinte. Um diretor faz ali um filme com uma determinada história, aí a ex-esposa dele, namorada dele, enfim, relacionamento que ele tinha, roda outro filme e os dois estão falando de um mesmo assunto. Sobre solidão, sobre relacionamento, sobre desilusão, sobre término, sobre relações, etc e tal. Aqui nesse livro, Laços, do Domênico, eu tive a mesma impressão. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se você mora numa caverna, se você já assistiu ou leu algum livro da Helena Ferrante. Na Netflix, inclusive, tem o filme A Filha Perdida. Na época fez muito sucesso esse filme. É baseado num livro da Helena Ferrante, que se você não leu, por favor, leia. Vale muito a pena. O meu primeiro contato com a Helena Ferrante foi através desse filme. A trama me chamou muita atenção. Inclusive, eu já gravei um vídeo no canal sobre esse filme. Se você não assistiu, corre lá no canal e assiste. A trama me chamou muita atenção. Por quê? É uma escritora, eu digo escritora, mas na verdade ninguém sabe se é uma mulher ou se é um homem, né? Ele ou ela, enfim, utiliza de um pseudônimo. Ninguém sabe a verdadeira identidade desse ou dessa escritora. Tem séries da Netflix, tipo Amiga Genial, tem uma trilogia de livros napolitana que falam, né? Então, assim, é uma autora de muito sucesso, tanto comercial como crítico também. E é aquele tipo de autora que se você escreve, você se sente um merda lendo. Por que eu estou usando essa expressão? Porque escreve muito bem, assim. Sabe um jogador de futebol quando ele vê o Ronaldo, ou o Ronaldinho, ou o Zico, ou o Maradona, ou o Messi? Então, se qualquer pessoa que escreve, ou enfim, tem o sonho de ser escritor, quando lê a Helena Ferrante, se sente um merda. Tipo assim, meu Deus, como é possível alguém escrever tão bem? Então, meu primeiro contato com a Helena Ferrante foi através do filme, o que me fez ler o livro. Eu li o livro todo em um dia, pra vocês terem ideia. A Filha Perdida eu li tudo em um dia. E me chamou a atenção o seguinte, essa autora, ela trabalha muito bem. Eu não quero reduzir toda a obra da autora em um nome apenas, mas assim, ela aborda muitas questões envolvendo o feminino. Então, assim, maternidade, o lugar da mulher, questões relacionadas a esse papel de esposa, de mãe. Ela fala bastante sobre relacionamento, sobre término, sobre inseguranças, medos, angústias, desejos, amores, isso dentro do universo, digamos assim, feminino. Então, se você assiste ou se você leu, por exemplo, Amiga Genial, você sabe muito bem do que eu estou querendo dizer. Se você assistiu A Filha Perdida, a mesma coisa. Tipo, a história de uma... No filme, se eu não me engano, ela trabalha como uma espécie de editora, tradutora, ela é uma acadêmica muito, né, conhecida que está passando as férias ali e ela conta para uma mãe de uma famíliazinha que ela veio ali nas férias que ela passou 2 anos ou 4 anos, se eu não me engano, sem as filhas pequenas, né? Ela largou o marido com as filhas e simplesmente sumiu, né? Foi estudar, enfim, teve um caso ali, barra relacionamento com um professor de faculdade. Então, assim, é um filme, barra livro, que te provoca da seguinte forma, porra, essa mulher aqui, essa personagem, fez algo que muitos homens
Fazem, mas ninguém faz esse alarde todo, né? De abandonar a própria família pra, né, por conta de um caso ou de uma mulher, etc e tal. Em Dias de Abandono, temos uma trama que é parecida com isso, que eu acabei de falar. Por quê? Temos Olga, que é a protagonista, o Mário, que é o marido dela, o Gianni e, se eu não me engano, é a Ilana, que são os dois filhos desse casal. Esse cara simplesmente vai embora. Vai embora, ele larga a mulher, larga os filhos e vai, né, ter um relacionamento ali com uma moça bem mais nova, inclusive que a própria protagonista, no caso a Olga, conhece. Então assim, essa mulher foi abandonada, né, pelo marido dela e o cara foi ficar com uma mulher mais nova. Todo o livro, Dias do Abandono, é do ponto de vista da mulher. Uma mulher que diante da separação se vê devastada, assim. É um livro extremamente denso, angustiante e muito bem escrito, assim, muito bem escrito. Tá o tempo todo narrando em primeira pessoa e você enquanto leitor, né, tem essa situação, olha, essa pessoa, né, um livro sobre separação, essa mulher foi abandonada por esse cara, pelo marido dela de anos e largou ela por uma mulher mais nova. Beleza. Você tá lendo do ponto de vista da mulher, como que ela se sentiu. Abandonada, rejeitada, trocada, preterida, enfim, é o ponto de vista da mulher. Aqui em Laços é diferente. Por que é diferente? É do ponto de vista do homem. Assim, estamos diante de um livro que fala sobre separação e abandono, mas esse livro está sendo escrito, digamos assim, do ponto de vista do homem. Então, assim, temos o protagonista, que é o Aldo, e a Wanda, esse casal. E eles têm dois filhos também, assim como Dias de Abandono. Por isso que tem uma galera que até acha que o Domênico é a Helena Ferrante, ou que a esposa dele, que é a tradutora, que trabalha como tradutora na editora da Helena, né, que edita e publica os livros da Helena Ferrante, é a verdadeira Helena Ferrante. Existe toda essa teoria da conspiração. Porra, será que ele é a Helena Ferrante? Enfim. Então nós temos esses dois protagonistas, o Aldo e a Wanda, que eles têm dois filhos, que é a Ana e o Sandro. No começo do livro, nas primeiras páginas, são cartas. Então assim, eu, Daniel, gosto desse tipo de narrativa. Que tipo é esse? Quando há uma história onde você meio que tem contato com o passado dos personagens através de cartas ou de e-mails. Se eu não me engano, o filme Simplesmente Acontece e o livro também tem essa pegada assim, de e-mail, de carta. Aqui nesse livro é diferente. Por quê? São cartas da esposa do cara, do Aldo. Então, assim, o livro tem dois tempos nesse primeiro capítulo. Eles no passado, quando ele tinha 34 anos de idade, e eles no presente, eles já velhinhos, eles têm 52 anos de casado. Então, nesse primeiro momento, você né, se você tem uma leitura atenta, você vê da seguinte maneira, ele teve um caso com essa mulher mais nova, largou a esposa dele e os filhos, mas depois a mulher voltou com ele, porque atualmente ele está casado com ela, os dois estão velhinhos e estão juntos há mais de 52 anos. Então ele tem 74 anos no presente e ela tem 66. Só que com 34 anos ele largou ela e os filhos por uma mulher mais nova. Então olha só, parece a mesma trama. É como se você estivesse lendo não um Dia de Abandono, mas assim, é o ponto de vista do cara, é o ponto de vista do homem que saiu de casa. Só que aqui nesse primeiro capítulo temos dois pontos que na minha concepção já me chamou a atenção assim, no autor, que é o seguinte. Nesse início são cartas da mulher mandando pro marido dela, né? Pro Aldo, que largou ela e os filhos, para ficar com a Lídia. Não sei se é um pseudônimo ou se ele inventou um nome só porque ela ficou o tempo todo perguntando para ele qual era o nome dessa mulher, né? Então, beleza. Nessa primeira parte, essa mulher descasca ele nas cartas. Então, tipo assim,
Diz, por que você me abandonou junto com os meus filhos? Você me deve uma satisfação. Eu não sei por que você está fazendo isso. Volta para casa para a gente conversar, etc e tal. Existe essa primeira parte das cartas, né? Na segunda parte, ela descasca ele como pai. Então, assim, é como se você conseguisse dividir essas primeiras cartas em 4 pontos. Então, assim, ela ataca o Aldo em 4 pontos. O primeiro, por que ele me abandonou? Por que você me abandonou? O que você vai fazer? O que você está fazendo com ela? Qual é o nome dela? O que aconteceu entre nós dois? Volta para casa para a gente conversar. Na segunda parte, ela começa a criticar ele enquanto pai. E ela joga na cara dele o seguinte: olha, lembra que você no passado falava que o seu pai tratou mal você e sua mãe, não sei o quê, você agora está repetindo a mesma coisa que o seu pai fez. Na verdade, você não é um bom pai, você largou a gente para viver a sua vida, você, né, fazendo o que você está fazendo, soa como se eu e os nossos filhos fôssemos um peso para você, né? Algo que tira a sua liberdade, ou você de certa forma está escolhendo a sua vida ao invés da gente, você está abandonando a gente, etc e tal. Esse segundo ponto aqui nas cartas. O primeiro, o que aconteceu entre nós dois? Por favor, volta para a gente conversar. O segundo, você me abandonou junto com seus filhos, aí começa a atacar a paternidade dele. O terceiro ponto, ela se interessa pela moça. Quem é essa mulher? Que idade ela tem? O que você faz com ela? Vocês moram juntos? Vocês só se encontram esporadicamente? Você está vivendo junto com ela? Ela está cuidando de você? O que vocês dois estão fazendo juntos? Como que ela é? Etc e tal. Terceira parte. A quarta parte, ela já está aqui, a esposa dele, né, quando envia essas cartas, extremamente irritada. Então, assim, ela começa a jogar na cara dele que vai colocar ele na justiça, que a guarda vai ser unilateral, que ele abandonou os filhos, que quando ele visita os filhos, ele passa algumas horas sentado no sofá vendo televisão, mas não leva os filhos para sair, não conversa com os filhos. Quando os dois combinam, por exemplo, de passar as férias ou o verão junto com o pai, ele só fica 4 dias com as crianças e depois devolve para ela. Diz que é um fardo muito grande, que ele fica ansioso, que é desgastante demais. Então aqui, nessa quarta parte, ela já não tem paciência nenhuma. Então assim, ela descasca o cara, humilha o cara de todas as formas, enquanto homem, enquanto pai, enquanto pessoa. E inclusive ela tenta até se matar, né? Há uma tentativa de suicídio aqui, com o intuito de chamar a atenção dele. Que ele ali no livro, nessa primeira parte assim, né? Caga pra isso. Então, assim, a ex-esposa dele, né? Supostamente ex-esposa, mãe dos filhos dele, tenta suicídio e ele não tá nem aí. Tá com uma moça mais nova, né? Ele largou a mulher e os filhos. Quando você lê essa parte, você pensa assim, você enquanto leitor, nossa, se você não leu a sinopse, né? Nossa, não é possível que essa mulher, né? Descascando esse cara desse jeito, esse homem que largou essa mulher junto com os 2 filhos dela. Se eu não me engano, o garoto tinha 8 e a menina tinha 4. Uma diferença de idade de 4 ou 5 anos. Então, assim, esse cara de 34 anos largou a esposa com 2 filhos pequenos para poder viver um caso. Até aí, um clichê, entre aspas, né? Como eu disse anteriormente. Você vê esse tipo de coisa acontecendo com muita frequência na vida real. Só que o que te chama a atenção é a segunda parte, que é o seguinte: ué, eles dois estão juntos? Como assim? Eles, depois de tudo isso, nessas primeiras cartas, ela ainda voltou com ele, e pelo que dá a entender, nessa segunda parte, nesse primeiro capítulo, ele não ficou um tempinho, tipo assim, ficou 6 meses e depois voltou para casa. Não. Dá a entender no livro que ela passou 4 anos mandando cartas para ele. Então, assim, não foi um caso, foi um relacionamento que ele teve com essa mulher, né, com essa Lídia, durante 4 anos. Essa primeira parte das cartas é no passado, ele com 34, né? Nesse mesmo capítulo, nas páginas, né, posteriores, estamos no presente. Aqui é onde eu vi, pelo menos na minha concepção, a genialidade desse autor. Por quê?
Tem autores que quando tem um determinado acontecimento, eles são objetivos demais. Por exemplo, uma mulher precisa ir até uma loja de joias e comprar um determinado anel para sua filha no aniversário de 15 anos. Esse é o plot, digamos assim. Um escritor inexperiente, ou novo, ou um escritor que não é um gênio, vai descrever de uma maneira muito objetiva, né? Pode até dar um floreio ali, tipo, olha, ela saiu de casa no horário tal, vestiu uma roupa X, entrou dentro do carro, estacionou o carro no estacionamento do shopping, entrou no elevador, se deparou com uma senhora, as duas conversaram e tal, e ela entrou dentro da loja e perguntou sobre os anéis, falou que a filha ia fazer 15 anos e tal, e comprou um anel. Beleza. De uma maneira objetiva, né? Descreve ali o cenário, tem um diálogo ali com o vendedor e compra um anel. Até aí, ok. Aqui o autor ele faz o seguinte: o Aldo aqui já está velhinho, né? Tem problemas de audição, enfim, problemas da idade. E ele começa a falar sobre a esposa dele. Estão casados há mais de 50 anos. De uma maneira muito íntima. Tipo assim, como se realmente você consegue comprar, lendo em poucas páginas, que esse protagonista está descrevendo a esposa dele e o casamento dele. Fala dos filhos dele, que já estão né, adultos nos seus respectivos relacionamentos, que moram longe dos dois, né, que os dois velhinhos ali vivem na casa, beleza. Tem dois acontecimentos nesse primeiro momento dele velhinho, que é o seguinte: ele leva um calote de duas pessoas. A primeira é uma mulher que vende para ele um produto que na verdade é 205 e ela cobra 210. Ela meio que rouba ele 5 euros ali. Passa ele para trás, né? Pergunta que profissão que ele tem, qual é o nome do gato dele, etc e tal, e vai lá e passa ele para trás. Aí ele chega em casa e conta a sua esposa dele: olha, essa moça aqui me passou para trás. Aí o Aldo começa a se questionar: pô, será que eu não tô mais assim, como dizem os cariocas, né? Será que eu não tô mais safo? Por que o pessoal tá me passando para trás, né? E ele começa a se questionar: pô, será porque eu tô velho, né? Enfim. Os dois resolvem, ele e a esposa dele, viajar, né? Passar as férias ali numa espécie de um hotelzinho próximo à praia, né? Com uma pensãozinha, se eu não me engano, bem baratinho. Enfim, estão velhinhos, beleza. Aí ele encontra um homem que diz que vende roupas de couro, bolsas de couro, e ele oferece pro Aldo e para a esposa dele. E ele diz assim: olha, você tem 10 euros aí para me emprestar para eu colocar gasolina? Aí mais uma vez esse cara vai lá e dá uma tapeada nele e rouba ele. 100 euros. Então olha só, ele é tapeado duas vezes. Você lendo essa parte, você pensa assim: caramba, esse autor tá me levando para onde? Tipo, por que ele está relatando isso? Um velhinho, no caso, que né, tá sendo tapeado, né, sofre um calote ali de duas pessoas, um homem e uma mulher. Quando ele chega em casa, tá tudo desmoronado, tipo assim, tá tudo desarrumado, tudo quebrado. Dá a entender que ladrões entraram na casa dele e tentaram roubar ele e a esposa dele. A esposa dele fica transtornada, liga para os filhos, manda mensagem para os filhos, conversa com o vizinho sobre o que aconteceu, procura o bendito gato dela, né? Não sabe se o gato morreu ou não. Aqui o autor começa a descrever o seguinte: olha, a minha esposa não se sente tão segura comigo. Ela precisa ligar para os filhos para se sentir melhor. Ela chama um vizinho que tem 91 anos, então assim, é quase 20 anos mais velho do que ele, que tem 74, né? E o autor, ele vai te levando até onde ele quer que você, né? Ele vai te a escrita, ela é tão envolvente, e a maneira como o autor descreve o que está acontecendo ao redor é de uma maneira muito cinematográfica. Você lê como à medida que você está lendo, é como se você estivesse assistindo um filme. Então, assim, ele descreve o cenário, ele descreve com riqueza de detalhes a situação. Tem um narrador ali em primeira pessoa, que é o próprio Aldo. E o que acontece?
Ele foi assaltar, houve uma tentativa de assalto, né? A esposa dele, já idosa, vai pro quarto dormir e ele resolve entrar num quarto para ver algumas coisas, algumas caixas e fotos, enfim. Aí ele se depara com livros, anotações, né, que ele fez quando era mais jovem, coisas que ele grifou, coisas que ele escreveu também. E há um momento aqui do tipo assim, uma mistura de nostalgia barra, nossa, olha só, faz tanto tempo, olha só como que eu era. Olha o que eu gostava de ler, o que eu gostava de escrever. Olha como que é, olha onde eu estou hoje. Tipo, há um sentimento aqui do tipo, eu passei por tudo isso, mas é bom viver. Só que ele acaba encontrando um envelope amarelo amarrado com um elástico com várias cartas. E ele fica curioso e abre. Quando ele se depara com o conteúdo do envelope, são as cartas que a esposa dele enviou para ele há 4 anos atrás. Será que são cartas que ela enviou e não chegou para ele? Ou será que são cartas que ele até leu, mas hoje... Então, olha só, ele largou a mulher quando ele tinha 34. Dá a entender que durante 3 ou 4 anos ele teve esse caso. Então, ele tinha 38. Ele está com 74. É quase que o dobro. São 38 anos depois que ele teve esse caso, praticamente, assim. E ele se depara com essas cartas e pensa assim, olha, o que eu faço com isso? Se eu abro isso daqui, vai ser tipo uma espécie de um acidente nuclear, tipo Chernobyl. Tudo que a minha esposa, hoje a atual esposa, né, a Wanda, passou, sofreu, toda aquela dor da traição, do abandono, pode vir à tona. Mas o que ele faz? Abre e começa a ler. Então esse primeiro capítulo, ele seduz o leitor. Ele seduz o leitor, como quem diz, na primeira parte tem as cartas dessa mulher descascando ele, você sente raiva do personagem. Então assim, pô, o cara largou a mulher e os filhos pequenos por um caso. E você vê essa mulher descascando ele pela ausência dele enquanto pai, a ausência e a irresponsabilidade dele e a falta de responsabilidade emocional dele para com a ex. Nesse primeiro momento você já não gosta do Aldo. Você já não gosta do Aldo. Aí no segundo momento você se depara com um velhinho. Pô, um velhinho que ainda é passado para trás pelos outros. Então, essa ambiguidade de sentimento no leitor eu achei muito interessante. Mas uma das características que mais que me pegam, né, que eu mais admiro num escritor, é a capacidade que ele tem de seduzir o leitor através da escrita. Tem gente que curte uma escrita mais descritiva, com floreios, com palavras difíceis, com diálogos com inúmeros travessões e descrições do que o personagem está sentindo. Cada um. Mas eu, Daniel, quando um escritor ele é um sedutor também, e a escrita dele aqui é extremamente sedutora, já me pega nos primeiros capítulos. Eu não sei se você que está escutando esse áudio até aqui já leu, por exemplo, Helena, do Machado de Assis, ou Dom Casmurro. São 2 livros onde o escritor, né, no caso Machado, tem uma escrita extremamente sedutora. Você não consegue ler 30 páginas de Dom Casmurro e falar assim, pô, não me interessa essa história mais não, assim, não, acho que vou largar aqui de mão, assim. Tem escritores que têm essa habilidade, e o Domênico, nessas primeiras páginas, já me pegou. Por quê? Essa ambiguidade em relação ao sentimento que você pode ter por um personagem, do tipo, ele com 34, 38 anos, foi um escroto, largando a esposa, sendo um pai ali ausente, e ele optou, né? Ele escolheu viver um caso e abandonou a sua família. Mas nessa segunda parte nós temos um velhinho. Pô, um velhinho que ele é passado para trás. Tipo, o autor aqui, ele utiliza, dentro da minha leitura, né, um artifício genial. Porra, como alguém pode ter raiva de um velhinho? Um velhinho ainda que é passado para trás, que leva calote dos outros. E a maneira como ele levou o leitor até onde ele queria, tipo, ele poderia simplesmente
escrever da seguinte forma: um dia ele acordou já velho e entrou dentro do quarto para limpar algumas coisas e acabou encontrando uma caixa de papelão com livros antigos e encontrou os envelopes que dentro do envelope tinham as cartas que a esposa dele mandou para ele quando ele teve o caso. Ele poderia fazer isso de uma maneira objetiva, mas não. Ele apresentou o personagem velhinho, fez você ter empatia pelo personagem, criou uma subtrama ali de um possível assalto. Então, olha só, ele leva você através da escrita. Esse primeiro capítulo eu achei, assim, incrível. A maneira como ele seduz. E é uma escrita que não é uma escrita rebuscada, mas ao mesmo tempo, ela... Isso eu também admiro em muitos escritores. Ter uma escrita simples não significa que é uma escrita simplista ou uma escrita que é superficial. Não. Nessas primeiras páginas é uma escrita extremamente sedutora. Ele apresenta os personagens com essa apresenta o protagonista no caso com essa ambiguidade e o artifício que ele utiliza, sabe? Tipo, um velhinho que leva calote, esse artifício aqui de um possível assalto, de encontrar os envelopes. Vou ler o segundo capítulo e volto para comentar com vocês. Eu pretendo fazer isso durante esse ano, assim, pegar um autor ou uma autora, ler o livro e ir comentando com vocês, né? Articulando dentro da psicanálise. E nesse tema, o tema do livro, né, o tema central, diz respeito a essas questões, né? Separação, traição, abandono, caso extraconjugal, perdão, porque isso também me intrigou, assim, tipo, essa mulher que tá descascando o cara, o que ele fez com ela, mas os dois estão juntos? Anos depois ela perdoou ele, por que ela perdoou ele, né? Até o nosso próximo vídeo.